unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Invista no Sicoob. Saiba mais em cicobi.com.br/para todos. 73 projetos de 42 municípios capixabas beneficiados com um investimento de R$ 1.600.000. Esse é o resultado do terceiro edital de projetos sociais do Sicoob. Esse edital ele se refere à seleção, né, das entidades que serão beneficiadas no exercício de 2021 com recursos do Sicoob vindos de um fundo que foi constituído, que nós denominamos Fundo de Investimento Social, para nós do Sicoob Espírito Santo, podermos apoiar entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos em ações que elas desenvolvem junto com o seu público de cada uma dessas entidades. E toda quarta-feira, a Roberta Cato nos ensina um pouquinho sobre gestão e liderança aqui no mundo cooperativo. Felicidade no ambiente de trabalho é quando um colaborador consegue perceber que os valores pessoais conversam diretamente com os valores da organização e com o propósito. E tem visita ilustre aos cafezais capixabas. Embora o estado do Espírito Santo seja um dos maiores produtores de café do país, os produtores rurais não estão muito otimistas com a safra deste ano. Um dos maiores problemas foi o período de seca. Uma família encontrou na produção orgânica uma forma de diferenciar seus produtos. E vem tudo com selo de qualidade, sem nenhum tipo de agrotóxico. Por causa da cobrança pela rapidez na produção, os alimentos orgânicos estão cada vez mais escassos no mercado. Porém, uma fatia considerável do consumidor prefere o sabor incomparável de um produto mais natural e fresquinho, vindo direto do campo. Essa procura ajuda muitos agricultores a manter a sobrevivência. Esse é o caso da família Oliveira. Aqui, a produção sem agrotóxicos ultrapassa gerações e virou a principal renda na propriedade. Ainda da época do pai, já que trabalhava, nunca usou veneno, né? E daí ele mesmo falava pra gente que queria ter saúde e não usasse veneno, né? E daí ele trouxe essa cultura desde lá do meu avô e veio para ele e a gente deu continuidade, né? A propriedade, localizada na linha Cachoeira, tem cerca de 10 hectares de terra. Por isso, 4 pessoas trabalham diretamente para manter a produção na propriedade. Entre eles está o filho do Davi, o Maico, e a nora, Helenita. A gente tem bastante variedades, desde bergamota, pocã, banana, mandioca, a gente tem uma variedade grande, né? Um pouco de cada coisa a gente consegue produzir, tanto para a gente, para o consumo da propriedade, quanto também na feira, no caso. Há quase 10 anos, a propriedade da família Oliveira tem um reconhecimento, ou seja, a certificação de produção orgânica. Isso quer dizer que o Ministério da Agricultura reconhece a produção por aqui como 100% sem a utilização de qualquer tipo de agrotóxico. O selo tem como objetivo garantir ao produtor um diferencial de mercado e ao consumidor a qualidade dos alimentos e o cuidado com a saúde, mantendo um equilíbrio com o solo, o meio ambiente e a cadeia produtiva. Tu dizer que é orgânico é uma coisa e você ter o comprovante é outra. Então, tu tendo o certificado, tu comprova o que tu está produzindo, né? Daí comprova que tu é orgânico, comprova tudo a procedência do produto, né? Toda terça e sábado, os produtos orgânicos são vendidos na Feira Colonial do Calçadão, no centro de Chapecó. Bom para o consumidor, que sente a diferença ao se alimentar por um produto totalmente natural. Ele se sente satisfeito porque ele sabe que está levando para a mesa dele, para a família dele, um produto de qualidade, um produto diferenciado, né? Totalmente orgânico. Até o sabor é diferenciado de um produto convencional que você compra no mercado. E o Espírito Santo recebeu uma visita ilustre à Anistia Internacional. Embora o estado do Espírito Santo seja um dos maiores produtores de café do país, os produtores rurais não estão muito otimistas com a safra deste ano. Um dos maiores problemas foi o período de seca. A gente tinha uma expectativa de repetir a mesma produção do ano de 2020,
mas com os levantamentos atuais, que foi feito em fevereiro, junto com a Judith Games, e agora nós estamos numa queda aí. Provavelmente teremos quebra de produção para este ano de 2021. E também por causa da escassez hídrica, que é a segunda vez em um ano que a gente tivemos 3 meses e meio e agora mais 3 meses e meio que provavelmente vão perdurar ainda essa escassez hídrica, né? A planta já está com uma deficiência de crescimento para a produção de 2022. E por ser um grande produtor de café, nessa semana o estado recebeu uma visita ilustre, Judith Gaines, uma importante analista de mercado reconhecida internacionalmente. Esta não é a primeira vez que ela visita o estado. Neste momento, ela está comparando as pesquisas anteriores com o atual cenário. And this is my second time at this farm in just a few months. I was here in this exact Lembrando spot. que essa é minha terceira viagem para cá e esta é minha segunda vez nesta fazenda em apenas alguns meses. Estive nesse exato local em fevereiro para ver as condições e o que eu senti naquele momento foi que existia alguns desapontamentos sobre o que seria a safra em geral, devido às condições climáticas que pioraram a situação e por causa de alguns indícios de doenças nas plantas. Então, achei que algumas das estimativas que estavam sendo feitas sobre a safra fossem talvez um pouco otimistas demais. E na colheita final, o número pudesse ser menor. Então estou aqui para descobrir a verdade, o que realmente acontece. Em algumas dessas fazendas, os números realmente desapontaram e as safras foram menores, principalmente porque o tamanho dos grãos eram menores. Então, quando você vem e realmente olha a fazenda, você consegue ver os números de frutos e consegue fazer cálculos com base no que você espera que sejam seus resultados. E aí estava a diferença, na quantidade de grãos necessários para encher uma saca. Isso faria que os preços tendessem a aumentar, mas existem vários fatores que influenciam o preço mundial. Após analisar várias lavouras, ela deixou algumas instruções para que os agricultores tenham mais sucesso no mercado. A principal delas foi deixar de agir emocionalmente e pensar no plantio como um negócio. Então, o que eu vou dizer não é para ser instrutivo ou técnica, mas sempre o produtor deve considerar os resultados financeiros e tratar sua fazenda como um verdadeiro negócio. E é muito fácil se apegar emocionalmente. Você tem que se preocupar com suas plantas e nutri-las com amor, mas você também tem que pensar que sua fazenda é seu negócio. E as melhores fazendas que apresentam os maiores rendimentos são aquelas que fizeram determinados investimentos e tomaram decisões baseadas na matemática e não baseando-se nos seus corações. Or those that have made certain investments and take decisions based on mathematics and not from their heart. Tais conselhos podem ser usados para ajudar os produtores que sofrem com a seca, o custo alto de insumos, a falta de incentivo e o baixo preço de mercado. Nós precisamos do setor público, né, que nos fortaleça na construção de caixa seca, na construção de reserva, de represas, facilitando, né, essa situação para que os produtores venham estar armazenando água. Os produtores estão descapitalizados por causa da seca que a gente teve no Espírito Santo de 2014 a 2017. Então isso já vem afetando há alguns anos. Então uma sequência de fatores externos, né, que estão afetando a produção. Eu particularmente não acredito em aumento de produção nos próximos 3 anos, e sim repetir mais ou menos em alguns anos. Felicidade no trabalho. Você é feliz naquilo que você faz? Esse é o tema da nossa coluna Gestão e Liderança, comandada pela Roberta Cato, que está aqui no estúdio hoje conosco. Roberta, bem-vinda. Obrigada por mais uma vez me convidar para a gente conversar sobre temas tão relevantes para as nossas cooperativas. Já estava sentindo falta desse nosso bate-papo aqui na nossa casa. É verdade. Roberta, quando a gente fala em felicidade, o que a gente pode entender sobre felicidade no trabalho? Então, felicidade no ambiente de trabalho é quando um colaborador consegue perceber que os valores pessoais conversam diretamente com os valores da organização e com o propósito. Ou com a organização ou com algo que ele se propôs a fazer e que tem relação com a vida dele. Não necessariamente a organização, mas que tem a ver com o que ele se propôs a fazer profissionalmente, né? E quando ele consegue encontrar esse termo e estão bem alinhados, a gente consegue se sentir mais feliz.
E quando e quais são os fatores que levam a empresa a proporcionar essa felicidade para o empregado? Então, para que as empresas consigam trazer colaboradores que se sintam bem no ambiente de trabalho, tem algumas características que as organizações podem investir, né? Por exemplo, proporcionar um maior pertencimento, maior valorização, um clima organizacional, ou seja, mesmo que a pessoa não esteja tão alinhada, ela se sente bem, ela acaba sendo um pouco mais feliz. Mas só a organização não pode ser responsabilizada, por mais que ela ofereça um clima organizacional, um processo de pertencimento e de valorização, se o colaborador não está alinhado e não se conhece o suficiente, isso pode não ser o suficiente para que a pessoa se sinta feliz. Benefícios traz felicidade no trabalho? Sim, a parte de remuneração e benefício ainda é vista, sim, como um fator de felicidade, mas ele não compõe tamanha felicidade. Ele atende quando a gente fala do nível de competitividade no mercado de trabalho. Então, você se torna competitivo, você atrai alguns colaboradores, mas só isso não é suficiente. Depois que ele atinge o nível onde essa necessidade é atendida, ele começa a esperar um pouco mais. Agora, na pandemia, nós fomos obrigados a nos readaptar e, muitas vezes, trabalhar de casa. A gente pode dizer que o trabalho em home office também pode proporcionar uma felicidade para o empregado? Também depende. Porque tem alguns colaboradores que experimentaram o contrário, tiveram um nível de ansiedade, alguns colaboradores experimentaram de ansiedade, depressão, alguns ficaram, na verdade, mais infelizes. Por isso que eu sempre falo que não existe uma regra, né? Como seres humanos nós somos diferentes. Existem pessoas que valorizam a liberdade, a flexibilidade, e estas sim acabam se tornando mais felizes no modelo de home office, e tem pessoas que privilegiam o relacionamento. E essas já ficaram um pouco mais incomodadas com esse modelo. Então, isso vale a pena também entender. E tem algum case de sucesso, Roberta, que a gente pode dizer que essa empresa é considerada uma empresa feliz? Sim, hoje as organizações elas têm investido muito em processos de avaliação, né, para empresas, para construir espaços que são melhores para se trabalhar, porque perceberam que investir em felicidade dá sim lucro. Organizações que investem em bons ambientes de trabalho, que investem em desenvolvimento de ações, que privilegiem, né, momentos mais felizes, satisfação, a percepção de valor agregado na vida do colaborador e da organização, elas são 20% mais produtivas, né? Porque quando você está fazendo algo que você gosta, automaticamente você não vê o tempo passar. Exatamente. Você se dedica mais e, consequentemente, isso traz resultado para a organização. E a empresa proporcionar, por exemplo, atividades extra, mas sem cobrar do funcionário. Por exemplo, eu trabalho as minhas horas de trabalho e logo depois eu sou chamado para um café, para uma surpresa, para um happy hour. Isso também proporciona esses momentos de felicidade? Sim, porque eu passo a ser visto não apenas como uma mão de obra, mas como alguém que é importante para a organização. Por isso que a gente fala de valorização e pertencimento, criar espaços onde ele possa dizer o que ele sente, onde ele se sinta ouvido, apreciado, faz com que as pessoas tenham essa sensação de maior felicidade no ambiente de trabalho. A gente sabe também que muitas organizações trabalham naquele formato burocrático, arcaico, e quando entra uma nova tecnologia, entra uma inovação, isso também facilita o ambiente e deixa o funcionário feliz? Nesse quesito, depende de como você faz esse processo de mudança, né? O que eu percebo é que muitas organizações têm tudo para fazer dar certo, mas a forma como é conduzido, na verdade, gera um nível de ansiedade ainda maior, né? Então, quando você organiza, trabalha no processo de mudança, faz um bom processo de gestão de mudança, comunica as pessoas, capacita antes desse processo, né? Você constrói uma organização mais feliz, onde as pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo. O princípio da felicidade, na verdade, Bruno, é que sempre eu preciso entender qual é o meu papel e eu tenho que ter a percepção de que eu faço a diferença aqui. Isso é um dos fatores de felicidade no ambiente de trabalho. Além de equilibrar a qualidade de vida. Se eu estou num lugar que me permite café, um encontro, um momento, investir em saúde, em qualidade de vida do trabalhador, isso também amplia a percepção de felicidade. Empatia e felicidade é a mesma coisa?
A empatia é um dos fatores que amplia a felicidade no ambiente de trabalho, porque quando eu começo a me respeitar, eu sou respeitada, eu também respeito o meu colega de trabalho, a gente começa a criar um ambiente mais harmônico e, consequentemente, um espaço de maior felicidade. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos conversar sobre a empatia no nosso próximo encontro? Podemos, sim. Na próxima semana, então, o assunto é empatia. A Roberta vai voltar aqui no estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre esse ambiente de trabalho que é tão importante para a gente se desenvolver, né, no nosso dia a dia. Roberta, muito obrigado e eu já te espero aqui semana que vem. Até logo. Combinado? Combinado. O Mundo Cooperativo vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já. 73 projetos de 42 municípios capixabas serão beneficiados com um investimento de mais de R$1.600.000. Esse é o resultado do terceiro edital de projetos sociais do Sicoob Espírito Santo. E sobre esse assunto, eu converso agora com Arno Kerkhoff, vice-presidente do Sicoob aqui no estado. Oi, Arno, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo Cooperativo. Nós é que agradecemos ao convite e a oportunidade da gente poder falar um pouco das ações sociais desenvolvidas pelo Sicoob Espírito Santo. É sempre um prazer estar com vocês, levando notícias boas para os espectadores do mundo cooperativo. Qual a importância desse edital? Esse edital ele se refere à seleção, né, das entidades que serão beneficiadas no exercício de 2021 com recursos do Sicoob vindos de um fundo que foi constituído, que nós denominamos Fundo de Investimento Social, para nós podermos, nós do Sicoob Espírito Santo, podermos apoiar entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos em ações que elas desenvolvem junto com o seu público de cada uma dessas entidades. E de onde são essas entidades? Os projetos que essas entidades podem apresentar, elas podem ter relação com o meio ambiente, com a saúde, educação, esporte e lazer, empreendedorismo, né? Então, são diferentes áreas. As entidades, para participarem, elas só têm que ser entidades legais, com CNPJ ativo, né, há mais de um ano, e aí tem alguns outros quesitos, né, que o regulamento do fundo prescreve, para que realmente o Sicoob não dá dinheiro. O Sicoob apoia projetos viáveis desenvolvidos por essas instituições, né? E aí eu posso citar, por exemplo, pode ser um hospital, pode ser uma APAE, uma Pestalozzi, mas pode ser também uma associação de bairro, né? Então, são entidades dos mais diversos segmentos da sociedade. Arno, e qual o montante disponibilizado? Bruno, esse fundo, né, ele tem uma forma contábil de ser apurado a disponibilidade. Então, nós temos disponíveis para 2021, são R$1.600.000, né? Nós tivemos, foram nos apresentados 236 projetos de 166 instituições. E, após passar pelo crivo, né, da seleção, onde a gente observa os itens que atendem, então, aos quesitos, né, de essa entidade estar realmente regular, né? E depois nós vemos a viabilidade do projeto. E aí nós elegemos apoiar neste exercício de 2021 73 projetos de 46 municípios diferentes do Estado do Espírito Santo e Estado do Rio de Janeiro, onde o Sicoob Espírito Santo também atua. E de onde vem esse recurso? Esse fundo ele é constituído destinando 1%, isso foi aprovado em Assembleia Geral de cada uma das 7 cooperativas que formam o Sicoob Espírito Santo,
Então, nós temos isso padronizado entre as cooperativas que compõem o Sicoob Espírito Santo e destinamos 1% do resultado bruto da cooperativa no exercício anterior. Então, do resultado que o Sicoob Espírito Santo teve em 2020, nós destinamos 1% para ser investido nessas ações sociais em 2021. Os resultados de editais anteriores, eles são animadores? Bruno, nós tínhamos o Sicoob, desde do seu início, né, nós sempre investimos em ações sociais. Só que pelos fundos que as cooperativas possuíam, as ações eram muitas vezes direcionadas para os membros dos nossos associados, para os familiares, né? Nós não podíamos, com esses recursos dos outros fundos que nós temos, apoiar entidades para essas beneficiarem os seus beneficiários. Que isso para nós seria beneficiar terceiros, o que pelas normas do cooperativismo não é possível. Só que a assembleia, né, a reunião dos associados em assembleia, ela tem autonomia para constituir outros fundos, então nós constituímos esse fundo voltado exclusivamente para essa finalidade. Esse está sendo o terceiro edital, né? Então, nós nos anos anteriores, o ano passado, por exemplo, nós tivemos 65 projetos em 39 municípios apoiados, com investimento de R$ 1.400.000, beneficiando aí em torno de 28 mil pessoas diretamente com as ações que foram desenvolvidas. Solidariedade é a marca do mês de julho por conta do dia C, o dia de cooperar. A gente pode dizer que a solidariedade é a menina dos olhos do cooperativismo capixaba? Brasileiro? Sim, e ele está fundamentado no 7º princípio do cooperativismo, que é o princípio do interesse das cooperativas pela comunidade ou pela sociedade, né? E aí, esse é um projeto que a gente já desenvolve há muitos anos, onde as cooperativas, através do seu quadro social, do seu quadro de colaboradores, né, do seu quadro de gestores, fazem, vamos dizer assim, um trabalho voluntário para apoiar entidades também, ou mesmo famílias, nas áreas onde atuam. Esse movimento é um movimento já bastante antigo. As cooperativas do Sicoob no Espírito Santo já começaram a se envolver nisso desde 1992, só que o movimento nacional ele surgiu em 2007 e ele foi chamado então de Dia C, né? Então nós temos hoje o Dia C, o Dia de Cooperar, aonde as cooperativas e especialmente o Sicoob praticam então trabalhos de apoio às entidades e famílias, né? Para esse ano, nós temos aí um planejamento que nós esperamos que seja sucesso, né? Onde nós temos 85 ações em 83 municípios, porque aí estão incluídos também municípios do estado de Rio de Janeiro, e esse ano essa campanha nossa, ela está em cima do segundo objetivo, né, lá da OCDE, né, das ODS da OCDE, que é voltado para o Fome Zero e desenvolvimento, agricultura sustentável. E nós esperamos, com esse projeto, termos atingido aí cerca de 35 mil pessoas beneficiadas indiretamente e 14 mil pessoas atingidas diretamente, com envolvimento de mais de 1.400 voluntários, né, especialmente do nosso quadro social, dos nossos colaboradores, e também aí integrados às demais cooperativas, dos demais segmentos do cooperativismo capixaba. Arno, agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos mais uma vez, Bruno, e nos colocamos à disposição, né? E realmente, talvez, quem sabe, muito em breve, né, com o arrefecimento aí da Covid e
talvez em breve teremos mais liberdade para reunião e a gente possa estar novamente no estudo. Mas é sempre um prazer poder participar, mesmo que seja à distância. Valeu mesmo. O Mundo Cooperativo fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br/para todos.